Oi pessoal, boa noite. Eu sou o Lelis e seguimos aí com a nossa análise, uma análise das previsões feitas com base nas probabilidades, tá, de um modelo que o modelo está pronto. Enfim, se você tem curiosidade, não viu os outros 2 vídeos que já foram lançados, pode tá aí no canal disponível, ok? Tô aqui no meu ambiente de trabalho, vou me reduzir de tamanho aqui e a proposta da análise para hoje, né, é uma análise semelhante à que eu fiz ontem. Então vamos lá, uma análise sobre a sequência de jogos. Japão versus Croácia, Brasil versus Coreia do Sul. Aqui a gente está falando dos jogos que aconteceram hoje, jogos que a gente assistiu aí, tem condição de fazer uma análise retroativa, né? Analisando os jogos hipotéticos que não ocorreram. Dessa vez foi possível verificar uma relação transitiva usando os valores de probabilidade como uma medida de força entre os times, tá? Então lembrando que o código está no GitHub, né? O que a gente percebe da análise? Foi esse código aqui que eu rodei fazendo as partidas, né, entre cada par aqui de times. Bom, dependendo como o modelo é construído, faz sim diferença a forma que a gente tem aqui, né? Japão e Croácia, por exemplo. Se o seu modelo ele é construído levando em consideração o time da casa e o time visitante, isso aqui faz diferença, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Se o modelo não faz esse tipo de análise, leva em consideração esse tipo de característica, por exemplo, então você pode colocar para análise no modelo Japão-Croácia ou a sequência Croácia-Japão, ele vai dar o resultado igual. Aqui, no caso específico dessa análise da Copa do Mundo, o autor do modelo ele coloca sim característica de time da casa e time visitante. No entanto, quando ele está rodando a análise, o modelo, quando eu coloco 2 times lá para serem analisados como uma partida e ver qual é o resultado disso, ele tira uma sequência, depois ele tira a resposta da outra sequência e faz a média dessas probabilidades. Então, para a gente aqui do lado de fora, né, naquela nossa ideia da caixinha, a entrada tanto faz a sequência que eu vou dar a entrada, porque internamente ele calcula as duas versões, tá? Bom, vou dar uma passada aqui, né? Foi possível, né? A gente viu aí o Brasil ganhando da Coreia de 4-1 e vimos aí a Croácia ganhando nos pênaltis do Japão. A gente esperava uma porcentagem aí um resultado um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, da Croácia, dado a porcentagem que foi colocada aqui. Bom, já que Japão teria um desempenho melhor, maiores porcentagens de vencer, tá? Contra os 2 times que passaram de fase, o Brasil e a Croácia, em relação à Coreia do Sul, que teria probabilidades menores contra Brasil e Croácia. Japão seria um adversário mais forte que Coreia do Sul para ambos os times, tá? E aí quando a gente executa os cálculos para o jogo, o hipotético jogo, né, Japão versus Coreia do Sul, o Japão venceria com probabilidade de 50,04%. Nossa, é uma probabilidade bem pequena, né? Fica quase ali, ou um ou outro venceria. É uma análise semelhante ao que a gente pode dizer sobre Polônia e Senegal que a gente fez ontem, porque são os 2 times eliminados, então essa
pequena inconsistência, né, ela não traria tantos impactos à frente. Por exemplo, se a diferença fosse entre os times favoritos, né, a gente poderia ter aí uma necessidade de abrir, né, bifurcar a análise aí, colocando mais um time naquele multiverso da loucura que eu comentei ontem. Mas aqui foi bastante consistente, né? Foi bastante consistente. Então aqui passando pelos resultados, né? A Croácia vencendo o Japão aqui com 58,79%. Sem problema, Brasil vencendo o Japão com 71,59%. Perceba, se a gente pegar Brasil e aqui embaixo Brasil e Coreia do Sul, Brasil venceria com 74,88% a Coreia do Sul. Ou seja, e venceria com 71,59%, ou seja, o Japão se apresentaria ao Brasil como um adversário mais forte. E foi isso que a gente viu no jogo contra a Croácia, né? E aí a gente tem aqui Japão e Coreia do Sul, essa vantagem bem pequena do Japão, e quando a gente faz Brasil e Croácia, a gente tem uma vantagem mais expressiva do Brasil em relação à Croácia. Aqui a gente não tem, então, um jogo candidato à bifurcação no nosso multiverso da loucura, que eu ainda vou fazer. Eu vou esperar só o último resultado, que é amanhã. Falando em amanhã, aqui eu fiz também já tentando prever, né? Então aqui a gente tem a análise sobre a sequência dos jogos que vão acontecer amanhã, o que a probabilidade está dizendo. É muito engraçado porque, só um parênteses aqui, eu fui procurar o vídeo para mostrar para uma pessoa, e o fato de eu ter colocado no título previsões, né? O meu vídeo aparece entre pessoas sensitivas, entendeu? Então aqui a gente não está usando poderes sensitivos, tá? Aqui a gente está usando probabilidades, um modelo baseado em machine learning, tá? O sobrenome do autor é Pessoa, coloquei aí já as referências todas, tá ok? Então eu vou tentar mudar isso, porque aqui a gente não está trabalhando com essa parte sensitiva das previsões, tá? Então, para o jogo, fecha parênteses, para o jogo Espanha-Marrocos, que vai acontecer amanhã, e o jogo Suíça versus Portugal. Analisando os jogos hipotéticos que não ocorreriam, aqui eu estou colocando tudo no futuro, né? Ocorreria. Subjuntivo. Dessa vez, não foi possível verificar uma relação transitiva usando os valores de probabilidade como uma medida de força. O que a gente está tentando aqui? Opa, ficou meio ruim, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Acho que agora foi. Beleza. A relação de força não verificada, tá? Portugal, Espanha, ou seja, Portugal mais forte que Espanha, Espanha mais forte que Suíça, Suíça mais forte que Marrocos, tá? Até o sinalzinho aqui de maior. A relação de força verificada, né, foi o seguinte: Espanha vencendo de Portugal e Portugal mais forte que Suíça e Suíça mais forte que Marrocos. Como que foi aí? Como que ficaria aí a explicação, né? Já que Suíça teria um desempenho melhor, maiores porcentagens de vencer, contra os dois times que passariam de fase, Espanha e Portugal, em relação a Marrocos. Então, fica bem claro que, se a gente comparar apenas Suíça e Marrocos, o desempenho da Suíça é melhor do que o desempenho
de Marrocos. Suíça seria um adversário mais forte que Marrocos para ambos os times. No entanto, quando executamos os cálculos do desempenho médio, tá certo? De Espanha e Portugal em relação aos dois times que seriam então eliminados, tá? O que a gente tem é o seguinte, olha, o primeiro número aqui, eu tô falando Espanha tem 65,11 aqui de chance de vitória em cima de Marrocos, tá certo? E 57,80 em cima da Suíça. Então a gente faz a média aqui. E Portugal, a mesma coisa, 67,31 em cima de Marrocos e 56,59 em cima da Suíça. E aí o desempenho médio, tá certo? Colocaria Portugal com um resultado de chance de vencer maior, um desempenho melhor, tá certo? Portugal, um desempenho melhor. Só que a gente está falando desses dois times, né? Então aqui, ó, quando a gente faz os cálculos, deixa eu só confirmar aqui. Apesar disso, quando executamos os cálculos para o jogo, efetivamente, Espanha versus Portugal, a Espanha venceria com probabilidade de 52,24%. Já é uma margem maior do que aquela margem de dúvida, por exemplo, que a gente verificou no jogo Argentina, no possível, né? Jogo Argentina e Holanda, que levaria a gente a uma análise bifurcada. Eu vou colocar este jogo, Espanha versus Portugal, esses dois times, indo para as quartas de final. Eu vou colocar esse jogo no multiverso da loucura para a gente bifurcar isso e ver os desdobramentos, ok? Aqui embaixo então tem exatamente os valores. Espanha contra Marrocos, 65,11, e aí Suíça jogando contra Marrocos, a Suíça venceria 58,25. Bom, hoje, durante o jogo, né, o Galvão Bueno falou assim, faltam 3, né? Ou seja, faltam 3 jogos. Beleza, mas e daí, né? Quer dizer, na verdade não é nem e daí. Eu tô deixando um spoilerzinho aqui. E se, né, cara? E se? Então, se você tá curtindo o conteúdo, continua acompanhando. E amanhã à noite tem mais. Eu trago essa visão aí do e se, o que pode acontecer, né? Quem poderia ganhar a Copa do Mundo, beleza? Ó, boa noite, abraço, até mais, valeu!